Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins de Faria, sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz de Capibaribe. Hoje eu vou pedir desculpas porque o muito atraso, né? Geralmente 9 e pouco eu estou gravando e disponibilizando, mas hoje eu tive que fazer os exames de rotina, o check-up, e não cheguei a tempo, né? Os médicos sempre atrasam e eu estou começando bem atrasado hoje. Peço desculpas. Bom, como eu falei, eu saí cedo, né? 6 horas da manhã, não tive tempo de ler jornal, então eu não estou muito né, informado sobre o que está acontecendo, mas nós vamos falar um cenário político atual, né? O Congresso, o Congresso Nacional em atividade, Câmara e Senado, né? Mas com poucas decisões de grande impacto. Né? Ontem, por exemplo, o Congresso Nacional realizou várias atividades em comissões e eleição de lideranças, mas nada assim de impacto para o povo. Um destaque é eles decidirem as pautas que vão discutir após o carnaval, né? Porque essa semana praticamente não vem mais trabalhar, porque é uma semana pré-carnavalesca, e a semana que vem carnaval, então não vai, a vida política não tem muito o que se discutir, né? A notícia de impacto é que o governo sancionou o orçamento de 2026, a LOA, né? Lei de Orçamento Anual, prevendo cerca de 6,5 trilhões em despesas, né? Com fatias significativas destinadas à saúde, educação, programas sociais. Isso são muito importantes a gente acompanhar, porque o orçamento é a peça política mais importante, econômica, né, e contábil da administração pública, porque é nela que estão os recursos que eles vão destinar para a educação, para a saúde, né, e aquilo que vai programas sociais, pé de meia e assim sucessivamente. É fundamental, né? O governo sancionou, agora ele vai ter um prazo para fazer decretos, fazer cortes, ajustes, né? Os juros do Banco Central, juros altos e a pressão do Banco Central. O Banco Central, né, como você sabe, é responsável pela manutenção da taxa de juros e o controle da inflação. Ele ainda deve manter por algum tempo em virtude da pressão inflacionária, uma taxa de juros elevada. Então não vamos sofrer, não vamos ter boas notícias no aspecto de inflação. O Brasil ainda caminha para um descontrole da inflação, especialmente em ano de eleições, onde o governo gasta muito, porque as emendas parlamentares, o governo está pagando muito, isso vai gerar muito dinheiro em cofre, né, nas prefeituras. Ela não deve, o Banco Central, quem vai pagar essa conta somos nós, pagando taxa de juros alta. O governo segura a inflação, o Banco Central segura a inflação através dos juros altos e o governo continua gastando sobre a vontade dele, né? Eu estava vendo hoje um debate no UOL, hoje de madrugada, de um jornalista do UOL que eu respeito muito, eu esqueço o nome dele agora, e ele estava falando sobre uma questão de emendas, né? Está no UOL. E uma jornalista daquela empresa, que eu acho que é a Folha de São Paulo, que é a dona do UOL, foi a Alagoas, a cidade lá de Barra de São Miguel, cujo prefeito é o pai de Arthur Lira. E ela buscou, né, o resultado das supostas obras que foram destinadas verbas para a execução. Ora, é um centro de atração lá na cidade e um pia, uma espécie de que põe na entrada da cidade um portal, né, de boas-vindas ao povo daquela cidade. E nem o prefeito sabia, o prefeito que é pai de Lira, sabia da quantidade de verbas, né, de quase R$ 1 milhão, a outra 300 e poucos mil reais, né, destinados à cidade de Barra São Miguel. O prefeito não sabia desse dinheiro. Depois Arthur Lira deu as explicações dele, naturalmente, claro que isso não... Desde 2022, né, que
você vê desde 2022 que ele não faz licitação dessa obra. Então, a explicação foi que ainda estão fazendo licitação, por isso que o prefeito não sabe. O que não convence nem criança, né? Quanto mais pessoas adultas. Essas emendas parlamentares, na verdade, elas são um roubo. É um desvio diariamente de bilhões de reais, né, do nosso dinheiro para deputados, encher os cofres de prefeitos e manter, evidentemente, a sua eleição, né? Isso é muito triste, né? A política brasileira ela está dentro de uma redoma de políticos corruptos, políticos que não pensam em nada a fim do povo brasileiro. Porque você vê, ainda há pouco, tem um governo aqui, eu estou querendo tirar uma identidade, né, de pessoa física, eu tenho a OAB, mas CRC, mas quero tirar uma RG do Pernambuco. E tem um programa PS Cidadão que você nunca acha vaga. Você agenda pelo telefone, mas nunca acha vaga. Aí eu fui hoje ao órgão da prefeitura. Qual a explicação? Abre às 8h15. Ou seja, eu tenho que ficar de plantão em casa para 8h15 eu ver. Se tiver uma vaga e eu tiver a sorte de ser o primeiro, eu tenho. Senão eu espero para o outro dia às 8h15. Quer dizer, é um programa que não funciona. Era melhor que o governo dissesse, não tem programa de ajuda ao cidadão, porque é uma mentira que Santa Cruz de Capibaribe atende o cidadão que quer uma carteira de identidade. Aí eu fui lá e disse, para você conseguir, sem marcar pelo PS Cidadão, que nunca tem vaga, você tem que chegar às 6 horas. Veja bem, eu chego às 6, vou ficar em pé na fila até às 9, quando começa a atender. É esse o serviço público. Porque na ponta está o cidadão, o pobre, que não tem amparo. Mas esses governos picaretas gastam bilhões de reais com emendas parlamentares para manter os deputados eleitos. Porque imagine, gente, o deputado ele tem em média mensal 38 milhões para ele mandar para quem ele quiser, gastar com o que ele quiser, sem a prestação de contas. Mantém uma reeleição. E ainda tem os acordos, por exemplo, agora. Por que o Congresso Nacional, Lula, está pagando tanta emenda nos últimos dias? Porque está fazendo os acordos políticos. Ah, você está falando mal do Lula? Não, não se trata de fazer mal do Lula, falar mal do Lula, mas é uma realidade. Porque na Paraíba, o Hugo Mota, há pouco tempo, era inimigo do Palácio do Planalto. Agora já conseguiu uma faculdade para Patos, já tem, não sei por quê, porque o candidato ao Senado vai apoiar Lula em João Pessoa e é o pai do Hugo Mota. Quer dizer, acabou a oposição porque o interesse na política local de João Pessoa é o pai do presidente da Câmara e com o apoio do presidente Lula. Lula está errado? Não, ele tem que fazer palanque, da mesma forma como o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, tem que fazer palanque nos estados. Como o Flávio quer 27 candidatos a governador, acho difícil, ele tem que fazer conchavos, tem que fazer acordo, senão ele não consegue. Inclusive em São Paulo, porque o Tarcísio de Freitas é do Republicanos, e ele que é governador, ele vai querer o quê? Outro candidato que não seja Tarcísio de Freitas? Pode ser que Flávio Bolsonaro admita em São Paulo outro candidato que não seja Tarcísio de Freitas. Eu quero aqui abrir um parênteses que eu esqueci, que eu tô, como diz assim, aqui no Nordeste, né? Estou apressado, eu não vou falar a palavra nordestina porque meu vídeo pode ser visto em outros estados e aqui no Nordeste a gente diz eu estou vexado, né? Porque hoje 11/2, né? Eu estava com 921 assinantes, perdi 2, estou com 919. Muito obrigado aos 2 que saíram. Se não gostaram, gente, paciência, mas eu vou, se Deus quiser, a proposta até o final de junho a gente conseguir ultrapassar 1.000 inscritos. Muito obrigado às 44 pessoas que visualizaram o meu vídeo e peço que você se inscreva no meu canal, deixe o meu e-mail, meu telefone, caso vocês queiram visualizar, fiquem à vontade. Eu quero aqui mais uma vez dizer o seguinte, que essas emendas, voltando às emendas parlamentares, o que é uma vergonha, né? O país fica refém, o presidente da República fica refém do Congresso Nacional.
Porque o Congresso Nacional só vota se for pago. E a finalidade do Congresso Nacional não é isso. A finalidade do Congresso Nacional é a defesa do povo. Ele tem a iniciativa de criar leis, de aprovar leis e aprovar ou rejeitar as leis de competência da Presidência da República ou dos tribunais superiores, como determina a Constituição. Mas ficar refém o Presidente da República, porque a gente, com 60 bilhões de reais destinados para parlamentar, ele vai se preocupar com o quê? Ele não vai aprovar nada. Olha, Lula, tu quer mandar a tal da emenda 6x1, que estão mudando a regra de trabalho? Mas lá em Brasília a gente já faz isso, a gente trabalha 3 de folga 2, né? Como é o... Né? Em Brasília é assim, só trabalha segunda, terça, quarta e quinta, e olhe lá, né? Porque segunda e sexta parlamentar não trabalha, com certeza os seus assessores. A emenda, redução da jornada de trabalho, eu acredito que eles podem até aprovar, eu não sou contra nem a favor, é tudo um processo muito novo, vamos ter que nos adaptarmos, né? O que eu percebo, não mudando de assunto, mas um assunto importante, é o seguinte, a CLT acabou. O regime CLT, que contrata por 44 horas semanais, 36 horas ou 20 horas, não importa. O problema é que o contrato CLT desapareceu. As pessoas, principalmente a chamada geração Z, o jovem, ele não tem mais o compromisso de ingressar numa empresa, numa sociedade e dedicar-se, como eu, por exemplo, entrei com 18, 19 anos numa empresa, fiquei 15 anos, me dediquei, fui para a escola, eu tinha o maior medo de ser demitido, cumpria rigorosamente os horários, nunca faltei um dia sem a justificativa, fui para a escola, a empresa me ajudou. Essa juventude hoje ela não quer mais isso. 99% do jovem quer liberdade, trabalhar à vontade quando ele quiser, em casa, né, o home office. O fato é que o empresário brasileiro tem que encontrar uma saída ou uma solução para a questão da CLT. O regime CLT acabou. Primeiro, porque quem ganha um salário acima de 10 mil, 20 mil reais, que não é uma boa margem, todo gerente, né, de grandes empresas, né, multinacionais, 20 mil reais não é tão, ou 10 mil reais não é muito salário, mas é um salário muito bom. Nível grandes empresas de São Paulo, todas são PJ, pessoa jurídica. Porque você também não vai abrir uma PJ, também tem o MEI, né? O MEI ajuda muito você ser PJ com o MEI. Quem ganha até 6, 7 mil reais, dá 81 mil por ano, é muito mais vantagem você ter o MEI do que ser um CLT. Então, veja bem, esse governo está tentando resolver um problema, que é a redução de 6x1, da jornada de 6x1, é uma bandeira política do PT, da esquerda. E eles vão ganhar a eleição provavelmente em cima disso, mas não vai trazer benefício para o povo. Porque o que o povo precisa é de encontrar uma solução dessa chamada liberdade de trabalho. Você trabalhar de casa, claro que tem trabalhos que não pode. O enfermeiro tem que estar no hospital, o médico tem que estar no hospital, na clínica, né? Mas é uma realidade. Agora, a preocupação é com a relação à Previdência Social. Porque o fim da CLT acaba automaticamente, em tese, a compulsoriedade, a obrigatoriedade do recolhimento do trabalhador à Previdência Social para quando ele, numa eventualidade de completar 65 anos, homem, 62 mulher, ele aposenta-se. Paga mais de 15, 20 anos de contribuição, ele aposenta-se. Mas ele sofre alguma doença, uma enfermidade, ele vai ter um direito a um auxílio-benefício ou até uma aposentadoria por incapacidade, que era chamada a aposentadoria por invalidez. Então veja como é importante essa discussão, né? Eu comecei falando de política, né, já em 14 minutos, e imbriquei, vamos dizer assim, para a questão da CLT, que é também um projeto de emenda, né, está no Congresso Nacional, e eu acabei com a Previdência.
Porque tudo se coaduna, tudo se liga, tudo se junta. É fundamental de um governo a preocupação com o futuro. O Brasil não pode trabalhar pensando no amanhã, porque o amanhã é muito pouco. Por que Flávio Bolsonaro, desculpa falar em Flávio Bolsonaro, quer ser candidato, mesmo sabendo que poderá perder a eleição? Não estou dizendo que Flávio Bolsonaro perderá a eleição, tá, gente? Uma suposição. Ele sabe que podendo perder, ele sai vitorioso, porque o nome dele permanece como líder da oposição até 2030, quando ele poderá de novo almejar a mesma candidatura e manter a família Bolsonaro em política, porque eles pensam neles, eles não estão pensando no Brasil. Todos os políticos, né? Ainda ontem eu falava com uma amiga minha sobre a questão ela é bolsonarista roxa, e eu estava dizendo para ela a questão de que há um enfraquecimento do Tarcísio de Freitas. O Tarcísio de Freitas, em política, gente, os contratos, os acordos, as promessas têm que ser cumpridas. Mas também a lealdade doentia de Tarcísio de Freitas, Jair Bolsonaro, tirou de Tarcísio de Freitas a possibilidade dele ser um líder político. Ele mostrou fraqueza, ele mostrou incompetência. Então o Tarcísio de Freitas, com certeza a Faria Lima o abortou. Então para 2030, que é um novo histórico político, porque Lula e Bolsonaro estarão fora do páreo em 2025, em 2030, que é amanhã politicamente. É preciso que pense nessa questão da Previdência Social. Porque você vê, o governo Lula está, o ministro do Trabalho, que é fraquíssimo, né? Acho que eu esqueci o nome dele, é muito fraco o ministro do Trabalho, é um sindicalista, né? Não tem competência para ser ministro do Trabalho, mas é. Está há 4 anos tentando regulamentar a questão da Uber, né? Da uberização, dos entregadores de pizza, dos mototaxistas. Porque eles não, mas eles querem, vamos criar um sindicato. Gente, essa geração não quer saber de sindicato. Essa geração quer saber de WhatsApp, essa geração quer saber de YouTube, essa geração quer saber de rede social. É problema do governo, sim, encontrar uma solução para que essas pessoas estejam amparadas no futuro, porque senão o problema social do Brasil daqui a 2060 é um desastre. E o que nós estamos entregando a dessa geração? Quem está hoje com 10 anos, 15 anos, em 2060, está arcando com um custo social elevadíssimo. Então é preciso que o governo crie organização, tá? Que dê ao país uma resposta à sociedade de como encontrar uma solução porque o fim da CLT, como eu falei, que é um fim mesmo, não tem jeito, que o governo fez ouvidos moucos e olhos vedados para esse problema que vem da década de 90. A CLT está sendo jogada no lixo pelas grandes empresas, porque todo mundo é PJ. E o MEI também caracteriza, o MEI acabou com a CLT. Porque você tem um MEI, faz um contrato com o MEI, CNPJ, pronto, acabou você. A responsabilidade do empregador, zero. Você vai, mas nem sempre o MEI vai recolher. Porque quando não é compulsório, ele não recolhe, ele atrasa 10 meses, atrasa um ano, daqui a pouco ele está fora do sistema. Essa pessoa não tem direito a uma aposentadoria, não tem direito a um salário de maternidade, não tem direito a nada. Isso cria um problema social, vai todo mundo viver de pé de meia, todo mundo viver de Bolsa Família, todo mundo viver de LOA, benefício, né, de pagamento continuado, BPC. Isso é um absurdo. Então nós temos que ver um Congresso que trabalhe, um Congresso que pense no povo, um governo que tenha projeto de governo, coisa que nós não estamos vendo. Nós precisamos de parar. Ainda ontem eu falava com essa minha amiga, ela bolsonarista, não aceita a opinião, mas eu falo sobre a questão dos entes ônticos. A política do Banco Central, a culpa é do governo. Opa, peraí, vamos lá. Certos órgãos, gente, eu preciso, vou ser prolixo hoje, não tem como. Certos órgãos da administração pública, município, estado e União, eles são criados
É uma comparação grosseira. Nós temos o coração, nós temos os olhos, nós temos os rins, nós temos o nariz, o ouvido. São órgãos vitais para a nossa vida, mas nós não temos o domínio sobre ele. Se nós comermos gordura excessiva, bebermos bebidas alcoólicas, fumarmos, nós deterioramos esses órgãos e nós morreremos mais cedo. Trazendo para a administração pública, é a mesma coisa. Banco Central, Receita Federal, Anvisa, as agências reguladoras, são órgãos que são criados para amparar, para sustentar esse corpo administrativo. Então eles precisam de independência, como os nossos órgãos internos também. Então o Banco Central não pode baixar os juros porque a vontade do governo é baixar juros. Não. Ele tem que baixar os juros quando a economia, a história da economia permite. O índice de liquidez no mercado, ele vê que os bancos estão com dificuldade de emprestar porque o dinheiro está pouco, aí ele diz, opa, está na hora de baixar os juros. Está na hora de, né, porque a inflação, os preços não estão aumentando no mercado, está havendo promoções, mas os preços estão muito altos. Ainda ontem, uma penca de banana está 10, 12 ou 15 reais aqui em Santa Cruz de Caparibe. Isso é muito caro. Banana era a preço de banana, hoje banana é um dos itens mais caros na feira do Brasil. A Anvisa não pode apressar uma vacina para atender o pedido do governo. Ela tem um processo de análise. A Receita Federal não pode deixar de fiscalizar, de autuar um sonegador, porque o governo pede. São entidades. Agora, essa organização, esses órgãos ônticos criados para auxiliar o presidente da República só funcionam bem se a política permitir. Agora, nós elegemos parlamentares medíocres, como nós temos nessa legislatura. A administração pública do Brasil é um desastre, e é. Gente, a crise no INSS é gravíssima, a fila, ninguém atende no INSS. Como eu falei há pouco, a questão de eu tirar uma identidade, não tem vaga, eu tenho que chegar às 6 horas da manhã para ser atendido às 9. Isso é uma injustiça, submeter uma pessoa idosa, como eu, a uma fila de 3 horas em pé. Da mesma coisa, isso é no INSS, isso é na Receita Federal, isso é no Banco do Brasil, para onde for, o governo não atua, porque os entes estão doentes. A administração pública brasileira precisa de uma reformulação. Precisa que os funcionários públicos tenham honra, vontade de atender ao público. Eles não têm mais, eles perderam, porque eles perderam a noção do que é ser um funcionário público. Era uma honra ser um funcionário público. Era uma honra ser funcionário do Banco do Brasil. Ah, você está defendendo a elitização da sociedade? Não. Mas eu quero que as pessoas se valorizem. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos, há poucos anos, era a empresa mais respeitada do Brasil. Olha a situação dos Correios. A culpa é porque os Correios não tem mais cartas de amor, não tem mais cartão de Natal? Não. Os Correios agora é que ganham dinheiro, porque eles têm o grosso da economia, o movimento de pacotes, de encomendas, da venda do mercado eletrônico. Mas ele perdeu o foco. Roubaram os Correios por causa de má gestão. Os Correios só foram à falência por causa de má gestão. Então é preciso que os governos tenham autonomia, mas também precisa de respeitar o povo, coisa que não faz no Brasil. Não tem respeito ao cidadão. Para o cidadão compete o lixo da sociedade. Isso é muito triste. Aí você vê cidades como Santa Cruz totalmente desprotegidas, sem segurança, sem saneamento básico, sem limpeza. É uma cidade suja, uma cidade que não tem cultura, não tem livraria, não tem cinema. Gente, onde é que nós vamos parar? É uma grande dificuldade. Tá, gente? Muito obrigado. Hoje vocês me perdoem. Talvez seja o melhor vídeo, que eu não me programei para fazê-lo. Eu fiz aleatoriamente. Aqueles que saíram do meu canal, mais uma vez, muito obrigado. Me desculpe se eu só agredi, mas querendo voltar, fiquem à vontade, estão todos perdoados. Muito obrigado e até hoje é quarta, até sexta-feira, se Deus quiser.